Olá, gente. Ai, Aí, deu certo. deu. Tô esperando a Fábio chegar aqui. Não, e eu preocupada com o horário, deu certo. Deu. A Fabiana tá aqui, ó. Então vamos lá. Eu tava com medo dos teus horários. Falei ainda pra Fábio, talvez a feira atrase, porque a agenda dessa mulher é uma loucura. Nossa, eu corri tanto, falei, não, preciso estar lá às 8. Acabei de chegar. Aí a Fábio entrou. Olá! Olá! Ei, que saudade, Fê, Tudo quanto bom, guria? tempo! Quanto Tudo tempo? jóia! Muito tempo, que bom te ver aqui! Adorei também estar aqui, viu? Eu falei, Muito a bom. Fábio não precisa nem apresentar, né? Vocês já se conhecem há muito tempo. Nossa senhora, muito tempo. Muito, muito Esperar um tempo. pouquinho aqui o pessoal entrar. E daí a gente vai começar. Hoje o tema é um tema bem interessante, que eu vou ficar mais na qualidade de espectadora, vou aprender aqui com vocês, porque vocês duas sabem mais sobre esse tema. Quer dizer, mais não, porque eu não sei nada. Não, eu sei de curiosa, né, gente? Eu sei que eu não consigo parar de ler sobre o tema, sei de Não, curiosa. você sabe porque você é ligada no 220, faz mil É, coisas ao mesmo tempo, não sei como consegue. Mas é por isso que eu consigo, gente, porque eu super uso as técnicas de neurociência, entendeu? Para poder, assim, Aí, tá vendo? Então, vou ter que coisa aprender. muito simples, às vezes eu vejo assim que eu não tô rendendo, não vou nem adiantar, mas assim, aí eu, Fernanda, para, respira. Se você ensina isso, por que você não tá fazendo, sabe? De super te coisas simples, assim. entendo. Super te entendo, porque aplico em mim mesma também. Aí, vira e Tá, mexe, assim, gente. Vocês já deixa estão eu. deixando todo mundo curioso, curiosa aqui, inclusive eu, que também tenho que aprender as técnicas para poder usar aqui no meu dia a dia, porque não, comigo eu não tenho técnica nenhuma. E acho que tem um pouco de TDAH, então eu começo uma coisa, vou para outra, e assim eu fico fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sem, entendeu? Mas E pá, esse é pá, o meu pá, pá. problema. Esse é o meu problema. Eu realmente, assim, ó, você falou assim, eu acho que tem um pouco de TDAH. Eu confesso que eu nunca investiguei, assim, mas eu começo a pensar em investigar, assim, porque a minha dificuldade de começar uma coisa e terminar é muito grande. E aí, não É sei a se é minha. porque a gente é ligada no. Eu não sei se é TDAH ou se é porque a gente é muito ligada no 220, entendeu? É a minha. A minha é assim, é tipo, dificuldade de ficar focada numa coisa só. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô pensando em outra. Mas enfim, já estamos entrando meio que na conversa já, né? Então vamos, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui com a gente no Entre Irmãs. O Entre Irmãs de hoje muito especial, com a Fer, que é minha amiga, minha colega, minha parceira, minha sócia de jornada de penal, de processo penal, de SMAF, de aulas de eu não vou nem falar mais de samba, porque a Fer não sai, gente. Daí eu também Eu não preciso tenho sair. mais vida social, é isso? Ela Eu não tem não mais tenho rede mesmo. social, também não tenho mais, porque, né? Perdi a parceria. Ju, oi. Oi, mãe. Oi, Ju. Enfim, Oiê. e hoje o nosso Oi! bate-papo vai ser sobre neurociência e o que ela pode fazer por nós, de que forma ela pode contribuir com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, com a nossa organização do dia a dia, com essas pessoas que são multitarefas, que têm dificuldade de dizer não, que pega ali, pega lá, para... E às vezes a gente acaba não otimizando o nosso tempo. Esse é o meu caso, não sei se é o de vocês também. Mas estamos aqui com a Fer, que tem estudado sobre isso, que orienta milhares de alunos que estão estudando para concurso público, que estão estudando para a OAB. E eu sei que o que ela vai falar aqui hoje não vai servir só para quem está nessa caminhada de concurso ou mesmo da prova da OAB, mas serve para quem está na vida, para a gente se organizar, para a gente poder melhorar e otimizar o nosso dia a dia. Aprendendo a conhecer um pouquinho mais sobre a gente, a potencializar aquilo que a gente tem de melhor, a focar, a estabelecer prioridades, enfim. Eu não sei muito como funciona, tá, gente? Estou aqui chutando tudo, mas acho que a gente deve ter os próprios recursos para poder organizar tudo isso. Eu não achei os meus ainda, vou fazer isso nessa live Não, e você a Fer vai me vai ajudar achar, junto com a vai Fábio, achar. que também é uma neuropsicóloga. Então, tenho certeza que hoje nós seremos presenteadas com essas duas aqui. Vou ficar mais na minha, porque quero aprender com vocês. Então, desde logo, Fer, seja muito bem-vinda, minha amiga. Uma honra ter você aqui com a gente, que é nossa amiga de muitos anos.
né? E fazia tempo que não via a Fábio. E Ai, que a gente tem se aproximado cada vez mais. Afinidade é algo que não se explica. Até aí ela já deu uma pontinha do nosso TDAH comum. E eu vou passar desde logo a palavra para você, Fer. Fique à vontade, a casa é sua. gente, ó, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz de estar aqui no Entre Irmãs. Ao mesmo tempo, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque eu tô perante assim, ó, duas pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Que eu tenho muito carinho, muita admiração, e uma delas ainda também estuda neurociência. Então, assim, eu fico desesperada hoje. Tipo, não é uma coisa assim. E ainda a Fábio, né? É neuropsicóloga. Gente, Jesus! E o medo que eu tenho de falar uma coisa aqui e ser a Fábio, não, é isso, coisa e tal. Então, assim, brincadeiras à parte, é uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, mas eu estou muito feliz. Eu acho que vai ser mais um bate-papo, assim, né? Porque eu acho que a gente tem, às vezes, assim, visões diferentes ou contatos diferentes com a neurociência na aprendizagem, e eu acho que eu vou sair daqui aprendendo muito, né? E compartilhando um pouquinho também. Eu acho que vai ser, assim, uma noite divertida, assim. Eu vou colocar aqui, né? Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui. Quero agradecer imensamente, é um prazer enorme. Olha, vou te dizer que quando você deu oi, eu já falei, nossa, que saudade do sotaque dela, olha isso. Faz bastante tempo que a gente não se vê, então, assim, é um prazer enorme mesmo te encontrar. É, Acho que a gente pode trazer diferentes olhares, né? Eu sou neuropsicóloga, meu olhar é completamente diferente do seu, que é mais voltado para a área de educação. Então, acho que a gente pode somar e eu posso dizer assim, sinta-se à vontade, sinta-se como se estivesse no sofá da nossa casa. Então, Pô, se eu tivesse no aqui, sofá da casa de vocês, a gente tava com vinho. Eu acho que a É próxima vez a gente pode verdade. combinar um entre irmãs com você sabe que eu vinho. quase peguei, viu? Meu marido falou, vamos tomar um vinhozinho. Eu falei, calma, que hoje eu tenho uma live. Falei, a live de hoje, deixa eu estar sem um vinhozinho, mas quase peguei, porque, ó, isso é raro aqui pra mim, ó, tô de manguinha hoje, então tá Nossa, fresquinho, tá gostoso. E aqui tá calor. É, aqui tá uma então, delícia. é, Então, assim, gente, pra mim, assim, pra Fábio, assim, ela é neuropsicóloga, é uma coisa mais fácil até de explicar o porquê que ela estuda o tema. No meu caso, é assim, eu sou promotora de justiça e sou professora de cursinhos preparatórios. E aí, assim, a curiosidade por estudar neurociência, eu faço pós-graduação em neurociência. Antes da pós, eu comecei a ler sobre o tema. O único objetivo, assim, eu preciso aprender a estudar melhor. E aí, assim, já na época que eu estudava para concurso, eu li uma coisinha ou outra, mas a gente não tinha esse mundo de informações tão fáceis como a gente tem hoje. E aí eu falei assim, bom, eu preciso aprender como ensinar e como as pessoas têm que estudar para facilitar a vida do concurseiro ou do OABeiro, porque é uma galera que fica muito tempo estudando. E aí o mais legal disso tudo foi assim, quando eu comecei a estudar sobre o tema, um pouco ali na época da pandemia, um pouco antes, eu fui vendo que muitas técnicas que eu estava aprendendo ali quando eu estava estudando agora, né, neurociência mesmo, eu apliquei na minha época de concurso quase que de uma maneira meio intuitiva. E aí eu aproveitei que era período de pandemia, a minha filha estava fazendo vestibular para medicina. E aí, assim, falei, bom, vai servir de cobaia, né? Então, assim, eu no mestrado, ela fazendo vestibular, falei, então vamos colocar as técnicas que a gente tem aqui. E aí, assim, não sei se a Fábio, né, pensa da mesma maneira. O que que eu percebi? Que não existe uma regra única de aprendizagem. Então, assim, quando a gente passa a estudar neurociência, a gente passa a ver que existem diversas formas de aprendizagem e que a gente tem que ver qual delas serve mais pra gente. Em que sentido? Eu falo o seguinte, é muito do autoconhecimento. Lu, como que você aprende mais? Porque a gente tem diversas maneiras de aprendizagem. Tem gente que aprende com maior facilidade para reter, porque uma coisa é você ler e esquecer minutos depois, ou 2, 3 dias depois. Mas a gente está falando de aprendizagem, aquele conteúdo que fica. Então, assim, qual é o método de cada um? Tem gente que assim, tem uma memória melhor auditiva, Sou eu. outros uma memória visual. Então, outros têm uma memória visual, mas não auditiva, por exemplo. Outros têm uma memória, assim, o visual com aqueles, assim, mapas mentais. Outros bastam ler.
Então, mesmo na visual, a gente tem que saber qual tipo de visual, né? E às O teu vezes a visual. gente precisa misturar tudo, né, Fê? Isso, e aí o que acontece? A gente não estuda de uma única forma. A gente tem que saber que existem essas diversas maneiras de aprendizagem para ver qual delas você se sobressai. Mas não significa que uma vai excluir a outra. Então, eu, Fernanda, por exemplo, a primeira coisa que eu estava fazendo foi ver que a gente precisa se conhecer. Então, eu tive que fazer esse jogo de reflexão, assim, tá? Qual é o meu método de aprendizagem no qual, para mim, ela flui melhor? Então, eu percebi que a leitura me ajuda, mas só a leitura não dá para mim. Então, assim, a leitura flui para mim se eu tiver que ler um texto, assim, eu vou ler um livro, assim, algo para relaxar, não para aprender. Agora, para uma aprendizagem, a minha memória é auditiva, mas uma auditiva audiovisual. Eu gosto da videoaula. Então, ela não é só uma memória auditiva, é audiovisual. Então, assim, mas só ouvir também, só ficar sentada assistindo aula, a gente não está conseguindo absorver. Então, você tem que transformar a minha capacidade, que é na auditiva, né, na audiovisual, eu tenho que transpor isso para uma maneira que eu vá reter a memória para ter uma memória de longo prazo. Então, porque o que a gente fala? Depois que você identifica qual é a sua principal, vamos ver quais são as suas secundárias formas de aprendizagem. Então, a minha principal é a auditiva, audiovisual. Mas eu sei que eu também preciso da escrita. Então, a minha segunda é a escrita. Tem gente que funciona com mapa mental. Mapa mental, para mim, não funciona. Eu não consigo fazer as ligações, a não ser que tenha sido um mapa mental feito por mim. Isso. Esse é o que eu ia falar. A não ser que eu construa. É bem isso. Eu gosto de assistir, porque a minha auditiva funciona muito bem. Assim, tipo, sem ouvir, para mim é péssimo. Eu tenho que ouvir alguém falando sobre aquilo. Então, para mim, videoaula vai bem. Mas, mesmo que eu tenha construído o meu material, eu tenho que mandar imprimir. Então, porque eu ainda sou outra para a história, tá, gente? Eu preciso do papel e da caneta e eu tenho que escrever, não é digitar. Né? Porque eu falo porque hoje, o público de hoje, né, os alunos de hoje, vão com o computador para a sala de aula. Né? E eu via, assim, eu dava aula de prática penal, via a dificuldade que os alunos tinham na segunda fase, por exemplo, da OAB, justamente pela falta de treino de escrever. E eu, para mim, o que assimilava era eu assistir, né, ouvir, mas eu também anotar os pontos principais, pelo menos. E daí eu lembrava daquilo que eu estava ouvindo, mas eu tenho que escrever para reforçar. Então, mas aí, assim, aqui você tem que ter um cuidado. Não sei o que a Fábio pensa sobre isso, das coisas assim. Tá, você tá ouvindo o professor e ao mesmo tempo você tá escrevendo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter no seguinte sentido, porque o que acontece? Quando você assiste a aula ao vivo, não tem jeito, você vai ter que fazer essa anotação, né? Ouvir e já ir anotando em tópico, você não vai conseguir fazer. Mas para quem, por exemplo, estuda por videoaula que você consegue pausar, existe assim, a gente sempre fala que existe assim, o estudo ativo e o estudo passivo. Vamos voltar umas casinhas aqui. O estudo passivo é aquele que você só absorve o conteúdo. Você não participa. Seria, por exemplo, assim, ó, numa peça de teatro, quando você vai assistir a peça de teatro, você é um espectador. Então, você estaria ali realizando um estudo passivo. Quais são as modalidades de estudo passivo? É você só assistir uma videoaula, você só ler, aquele contato que você não participa. E aí, qual é o método que a gente tem para fazer a memorização de longo prazo? É através do estudo ativo. Numa peça de teatro, o estudo ativo seriam os atores, que são aqueles que efetivamente participam, né? Que estão ali. Então, por que um ator acaba anos depois, ele sabe as falas dele? Porque ele ficou naquele processo de repetição. Ele participou daquele momento. E você, espectador que ficou ali, muito possivelmente, passado um tempo, você não se recorda da peça, ou não se recorda em detalhes, porque não desenvolveu memória de longo prazo. Então, assim, o que acontece? Hoje a gente estuda, entre aspas, errado. As pessoas acham que assistir videoaula ou ler um livro sobre determinado tema, que isso é estudar. E isso não é um estudo. Isso seria só o primeiro contato que você tem com a matéria. Isso é o que a gente chama de estudo passivo. Logo, em pouco tempo, aquilo ali vai embora. Você não formou a memória de longo prazo. Poxa, mas esse é o método mais tradicional. A gente chega na sala de aula, não importa quantos anos você tenha, qual é a metodologia? A professora vai falando, enchendo o quadro de coisa e você vai copiando. Você
aqui, não Fê. participa em nenhum momento. Vou colocar algumas coisas assim que, primeiro, assim, acho que vale trazer para o público em geral, né? A neurociência fala muito do nosso funcionamento cerebral, de como o nosso cérebro funciona. Ele é o estudo para isso, né? E é, hoje a gente sabe que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade cerebral. Sim, Que, o que é que fantástico, né? é Agora muito traduza legal. aqui assim, pra gente que já estuda é fácil. Agora traduza É, para o povo é, plasticidade cerebral, que é a é característica que me enche os muito olhos. muito bacana porque é a capacidade de aprender a vida toda, né? Então, assim, você pode ter alguma ideia já condensada, isso não significa que você não pode fazer diferente daquilo, né? E aí a gente fala da flexibilidade cognitiva, né? Quando você está aí falando da sala de aula, de enquanto o professor está falando, você está anotando, a gente usa muito a nossa memória de trabalho para isso, né? Que é o quê? Reter essa informação temporariamente para gravar aquilo que o professor está falando, né? E aí você consegue anotar. Para mim, isso ao vivo, a aula, faz muito sentido. Eu super funciono assim. O professor vai falando, eu vou anotando tópicos, eu super funciono. Mas tem alguns momentos ali que desconecto, porque é tão interessante aquilo que eu só quero ouvir o que ele está falando. E aí eu não quero ficar concentrada, né, utilizando a minha memória de trabalho, eu só quero o audiovisual. É isso que eu quero naquele momento. E aí você tocou num ponto que é muito essencial para a nossa aprendizagem, aqui eu falo especialmente para professores, que é o quê? Trazer o aluno para a sala, fazer com que ele participe. Isso faz todo sentido. Se a gente pensar aí na nossa memória, todo mundo tem um professor que você vai falar assim, nossa, olha, eu aprendi com esse E professor, era o que estimulava a participação do que aluno. Ou era seja, o que ele fazia o trazia. aluno deixar de ser espectador para que o aluno passasse a se envolver. Ou seja, ele traz o aluno daquela passividade para uma atividade em sala de aula, né? Exato, exato. Como você bem colocou, uma Eu acho que aprendizagem hoje é ativa. mais desafiador ainda, né, gente? Porque hoje os alunos que vão para a sala vão com um aparelhinho que tira a atenção total dele do professor. Né? Que a gente enfrenta esse desafio, né, como professoras, que é o celular. E aí, como fazer? Porque a gente tem várias metodologias hoje para alcançar todos os tipos, né, de aprendizado, de memória. Mas como explorar e como atrair esse aluno que está lá no celular? Esse eu acho que é o desafio do professor moderno, né? Da gente como utilizar o aluno, como você consegue captar a atenção do aluno a ponto que ele abra mão do celular. Então, assim, ou eu acho que a gente tem que inserir o aluno cada vez mais nessa construção, porque quando a gente insere o aluno no contexto de sala de aula, a gente percebe que quando ele se envolve na construção da aula, ele transforma aquele estudo dele que era passivo num estudo ativo. Fer, tá, mas seja objetiva, como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que realmente chamar o aluno para participar. Você pode, por exemplo, dividir tópicos em sala de aula que ele vai ter que falar, ou, por exemplo, a gente vai ter que ser muito. Eu falo que no mundo de hoje ser professor é muito difícil, porque a gente tem que ter a criatividade ímpar para você conseguir, assim, dar uma dinamicidade na aula, quase ao mesmo ponto que o celular te dá. Porque o celular, na verdade, é essa, ele está mais atraído pelo celular. Por tudo aquilo que o celular oferece. Então, eu acho que a gente precisa trazer coisas mais práticas, exemplos mais práticos em sala de aula, para que o aluno fique envolvido naquilo. Poxa, você vai dar aula para uma turma de adolescentes. Você vai ter que, por exemplo, saber quais são as músicas da moda do adolescente e tentar transformar aquilo em conteúdo, porque você prende a atenção daquele aluno, ao mesmo tempo você está estimulando a memória auditiva. Perceba que nos cursinhos pré-vestibulares, eles fazem muito isso, de pegar a música da moda, que é a música que o adolescente ouve, e transforma aquilo em tabelas de física, química, etc. E o aluno decora aquilo pro resto da vida. Se eu perguntar qual era a música de química, sei lá, ou física da época do vestibular de vocês, todo mundo se lembra. Por quê? Porque era um hit daquela época, e o professor
colocava naquela repetição e convidava o aluno a participar. Como que ele convidava? No momento que ele dava, ele colocava a música para tocar. Ele faz o aluno interagir, sabe? Então a gente tinha isso. E a gente vai ter que voltar a ser quase um professor de cursinho estimulando. Pô, mas eu não sou criativa, eu não sou essa pessoa criativa. Então eu tento trazer casos práticos, sabe, para os alunos, ou para que eles busquem solução para um caso prático. Hoje a gente tem uma algo que, ao mesmo tempo que o celular nos prejudica, eles nos ajudam no seguinte: a gente também tem as notícias em tempo real. Será que a gente consegue pegar aquela notícia e transformar num conteúdo de matemática? A gente consegue transformar aquilo num conteúdo de português? Para gente, penal e processo penal é mais fácil, porque fala assim, basta qualquer jornal que você abra, só tem notícia de crime. Então, para Verdade. a gente consegue trabalhar. E assim, por exemplo, recentemente a gente teve alguns famosos que tiveram prisão preventiva decretada e revogada. Quando você traz o exemplo, olha só, essa prisão do fulano é uma prisão lícita, não é? Vamos analisar aqui. Aquele aluno que participou em sala de aula de um professor que convidou ele a participar, entendeu? A construir o raciocínio de por que aquela prisão seria lícita ou ilícita, ele nunca mais vai esquecer os requisitos da preventiva. E aí, por exemplo, em termos de português, eu até fiquei assim, sem essa pessoa que eu vou dar o exemplo, estudar neurociência, percebam que ela tem uma capacidade de conquista dos alunos nesse sentido, é a Cíntia Chagas. Hoje, ela é blogueira e etc, enfim, tem outros cursos. Mas o histórico dela de sala de aula qual é? Ela dava aula no vestibular e ela sempre trabalhava com músicas. Então, ela tinha essa dinamicidade e a Diz que revisão dela de teve uma aula de véspera que ela fez até numa boate, né? Diz que ela fez 28 aulas de véspera numa balada. E aí essas baladas, só que eram baladas durante o dia, sem bebida alcoólica, mas as músicas todas trabalhavam o português. Muito Ou depois, legal. quando ela começou no Instagram, ela tinha uma personagem que um professor pode criar esse personagem. Qual era o personagem? Chamava Duda. Eu também não sabia, eu ouvi recentemente um podcast, porque eu sempre tento ver o que os professores estão fazendo para tipo, conseguir prender a atenção do aluno nesse mundo digital. Então, ela pegava a situação do dia a dia e fazia a Duda corrigir ou não a pessoa. E eu lembro disso porque minha filha é Duda, né? Então, para mim, ficou fácil essa associação. A associação é uma outra forma que a gente tem de estimular a aprendizagem. Então, a gente tem que aprender a fazer isso constantemente. Olha, eu lembro disso porque minha filha chama Duda. Então, em algum momento que eu vi, eu associei a Maria Eduarda e eu poderia dar exemplo. Então, ela criou essa personagem e aí ela pegava notícias do jornal onde tinham erros de português e fazia uma análise de por que aquilo estava errado, entendeu? A tal da Duda, a personagem. E os alunos viraram fã dessa mulher, por quê? Porque ela conseguiu, no mundo de hoje, prender a atenção. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Buscar trazer o aluno, por quê? Para a gente evitar que ele fique no celular, mas principalmente para a gente conseguir transformar o estudo dele, que é passivo, de ficar só ali em sala de aula, que ele vai estar ali só, né, absorvendo e vai ser superficial, para aquilo que seja ativo e ele guarde aquela informação para sempre. Então, quando eu falei que no começo era mais fácil, gente, quando você não está na aula ao vivo, a aula ao vivo te dá esse benefício de você participar com o professor na hora de construir essa solução. Agora, a aula pausa, aí como que faz isso quando a gente está assistindo uma aula que é gravada? Você pode ir interrompendo a aula de tempos em tempos e se fazendo questionamentos. Eu falo assim, ó, quando eu ensino para os alunos do CSA, eu falo, olha só, você tem que conversar com a matéria que está sendo dada. Esse tema, para mim, ele é importante porque eu já vi esse tema, eu não vi esse tema, aonde isso se aplica? Faça questionamentos, assim, por exemplo, assistindo uma videoaula, a cada 5 minutos, pause e aí faça anotações. Ah, Fer, 5 minutos é muito pouco, então faça de 10 em 10. E isso não basta só para o concurseiro ou vestibulando. A gente pode fazer isso com os nossos filhos pequenos, assim, claro, eles hoje têm aula ao vivo, mas na época da pandemia era muito sofrido, por exemplo, que eles ficassem assistindo aula online. Porque a criança não consegue ficar ali na frente. Por quê? Porque para ela era muito chato. Então, vamos transformar esse estudo, que é passivo, de você ficar só assistindo aula, em algo mais dinâmico, como conversando com a aula. Eu te cortei, Fábio. Eu vi que você ia falar alguma coisa e eu me empolgo, porque eu sou ligada no 220, né? Não, você não me contou, eu tô aqui, tô de espectadora e gostando do que você tá falando, né? Porque faz todo sentido aí com o funcionamento mesmo do nosso cérebro e assim,
como reter melhor essa informação. E o que você colocou do uso do celular, acho que não é o não use, mas faça uso dessa ferramenta de uma maneira que ela te ajude para aquilo que você está aqui, né? Então, olhar ela de uma outra maneira. Mas também trazendo aqui, né? Estamos no momento, né, falando em celular, que o uso do celular nas escolas, né, de educação infantil e fundamental e ensino médio, tá para ser votado aí se continua ou não, né? Então, já tem bastante estudo sobre isso, do quanto ele é prejudicial. E aí a gente fala um pouquinho de desenvolvimento aí, né? Porque a criança e o adolescente ainda não tem o cérebro formado, todas as estruturas cognitivas formadas para isso. Mas isso eu sei que é um assunto para um outro momento, mas como você falou do uso da tecnologia, eu acho que cabe aqui a gente falar assim, do quanto ela tende a ser, nessa fase da vida, mais prejudicial. Diferente da fase em que vocês costumam aí dar aula, né? Que são cursinhos preparatórios, que é para concurseiro, que é para OABs, enfim. Que aí sim, aí o celular faz parte da vida de todo mundo. A gente tem sim que trazer, mas estamos aí nesse momento de mudança, eu posso dizer. Mas mesmo para o concurseiro OABeiro, eu sempre, a primeira coisa, Fábio, eu falo para ele assim, a primeira coisa que você tem que fazer, você sentou para estudar, você tem que tirar o seu celular dali de perto. Você pode realmente utilizar o celular depois para você anotar seu rendimento em determinados aplicativos que vão te ajudar? Podem, mas naquele momento que ele está sentado estudando, seja ele criança, seja ele um adulto, o celular não tem que estar ali. Entende? Então, assim, porque o que acontece? A gente precisa ter o nosso foco atencional naquilo que a gente está fazendo. Né? E aí, então, tá, você sentou para estudar. Você precisa que o seu cérebro entenda que naquele momento que você sentou para estudar, você vai ter que precisar ter um foco atencional pleno. E aí, quando a gente coloca o celular, o que acontece? O celular, ele automaticamente começa a entrar notificações, começa a apitar um monte de coisa, enfim. Ele não tem como deixar você no foco atencional pleno, não importa a idade que você tenha, seja você criança, seja você adolescente, seja adulto, ele vai te atrapalhar no momento que você precisa da atenção. Então, assim, eu particularmente não consigo entender escola de criança deixar celular. Entende? Assim, se o adulto já não consegue aprender com o celular perto, como que a gente vai ter uma criança utilizando o celular em sala de aula? Isso para mim, assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que, né, que a criança tem que estar naquele momento. Mas então, assim, a primeira coisa que a gente fala mesmo para adulto é isso: olha, você tem que tirar o celular, e quem estuda no computador, ele tem que estar aberto só com aquilo que ele vai estudar. Não pode ter o WhatsApp, não pode ter nenhum mecanismo de notificação, porque não vai deixar ele ter o foco atencional pleno. E aí ele vai ter aquela coisa assim, sentou, fica horas e horas estudando, achando que está estudando, e na verdade não está, ele está se enganando, né? São elementos distratores aí que a gente tenta eliminar, né? Mas aqui, quando a gente fala da educação, do ensino médio, da educação infantil, tem outros fatores aí que são bastante determinantes, que é a questão da ansiedade, a questão da depressão, que estão bastante relacionados com o uso da tecnologia e do celular. Mas você colocou aí que isso serve para todo mundo, né? E de fato, quando a gente falou de uma atenção concentrada, de estar focado naquilo, né? Quando a gente tem esse objetivo de estudar, também prestar atenção no teu tempo de concentração, né? Acho que cabe aqui falar um pouquinho sobre isso, de você no começo falou aí, Fê, que é muito, fala bastante do autoconhecimento. Então, assim, prestar atenção em quanto tempo você de fato consegue ficar concentrado. Seria uma atenção sustentada, né? Somente naquela aula, naquele curso, e respeitar esse tempo, né? Trazer aí pequenos intervalos para que sua mente consiga espairecer e depois voltar, né? Eu acho que Fábio, vou fazer uma colocação bem pegando esse teu gancho aí. Pega. Vou falar de mim, tá? Eu, embora seja auditiva,
Eu não consigo ficar muito tempo ouvindo, não, gente. Minha mente, ela vai para outro lugar. Eu posso estar até parada ali, olhando para a pessoa, mas eu não estou ouvindo nada do que ela está falando. Eu estou em outro lugar. Assim, minha mente viajou. Foi. Então, mas você consegue saber quanto tempo você tem de foco atencional? As pessoas Então, sempre eu não percebem. marquei, mas acho que eu vou começar a marcar agora, Mas sabe? é isso, a Marque. primeira coisa que eu falo no CSA, eu falo assim, gente, o CSA ele é baseado em 2 pilares, autoconhecimento e neurociência. Sem o autoconhecimento, a neurociência não vai funcionar, entendeu? Porque tem gente que consegue ter um foco atencional maior, outros menores. Não é Com que não vai certeza. funcionar, mas assim, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, Lu, qual é o seu foco atencional? Por quanto tempo você consegue se concentrar antes de dar uma viajada? Entende? O que acontece? Claro, para o concurseiro, eu tenho que dizer para ele o seguinte: olha, é treinável, tudo na vida é treino, a gente vai ter que ir aumentando o seu foco atencional, mesmo porque ele vai ter 5 horas de prova depois que ele vai ter. Mas ele faz 5 horas de prova seguida? Não! Ele tem que fazer os pequenos intervalos. Agora, quando a Fábio chama atenção para os pequenos intervalos, a gente tem até aquelas técnicas Pomodoro que colocam você com foco atencional de 25 minutos. Tem gente que não consegue chegar nos 25 minutos e a gente tem que se respeitar. Eu, quando estou parada e resolvo voltar a estudar, eu sei que meu foco atencional é de 20 minutos. E aí, nos 20 minutos, eu tenho que fazer um intervalo de 5, e aí volto para os 20, entendeu? Aí depois, quando eu estava em fase de concurso mesmo, eu cheguei a ter um foco atencional de 40 minutos. Então, assim, tipo, 40 minutos e descansava 5. Mas eu cheguei do dia para noite fazendo 40? Não. Eu fui aumentando gradativamente. Mas essa consciência que a Fábio falou, de na hora que você percebe que você mudou o teu cérebro para outro lugar, você tem que fazer um intervalo. Mas o problema tá... E o que você faz nesse seu intervalo? A maioria das pessoas, no intervalo de 5 minutos, vai pro celular. Só que daí o que acontece? Você não fez o descanso. O teu cérebro precisa. Se ele só teve 20 minutos de foco atencional, você precisou descansar porque ele não consegue mais manter. Nesse seu momento de descanso, é descanso para o seu cérebro. Nesse momento, você não pode ir para o celular. A gente não tem ideia da enxurrada de informações que uma passada de tela no celular traz, em termos de luz, de som, de etc., de informação. Nosso cérebro zero descansa, ao contrário. Então, assim, o que você faz nesses 5 minutos de intervalo fazem toda a diferença. Se você foi para o seu celular, você simplesmente não descansou. O seu foco atencional próximo não vai chegar nem aos 20 minutos que você fez antes. E aí, cada vez, aí você faz 10 minutos, a gente vai pro celular. Aí, pronto, acabou. Você não conseguiu ter uma continuidade. E aí, assim, esse para mim é o principal erro, porque as pessoas botam a técnica Pomodoro, botam tudo e aí cada intervalo. Tá, mas e o que a gente faz então nesse intervalo? Pô, nesse intervalo levanta mesmo para oxigenar o seu cérebro, anda até a cozinha, busca água, volta, levanta, tipo, dá uma volta, assim. Se você mora em casa, vai do lado de fora. Daí aqui a gente tem outras pessoas, né, outras áreas que indicam assim, pô, vai até uma grama se você pode, vai até a luz solar se você pode. Ou tipo, ai, não tenho, moro em apartamento. Nesses 5 minutos, consegue ir até a janela. E aqui é uma coisa até no meu oftalmologista, só não é só neurociência. A gente quem estuda em computador, o nosso olho fica muito cansado. Isso também contribui para que a gente não mantenha o foco atencional. Então, nesses 5 minutos, recomenda-se que você olhe para o horizonte e, se possível, ache algo verde, assim, tipo verde, tipo árvore mesmo, e etc., para poder tentar aqui descansar só a vista, nem é descansar o cérebro só. Sabe? É a gente conseguir ir criando. E aí é engraçado que conforme você vai fazendo essas coisas, você vai realmente conseguindo, tipo, descansar o seu cérebro, descansar os seus olhos. E quando você volta de novo e consegue pelo menos manter o mesmo foco atencional. Mas foi pro celular, repara, já era. É, por isso que é importante essa consciência, né? O celular ajuda em um monte de coisa, mas ele atrapalha também. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, uma consciência, né, para fazer o bom uso dele. Eu acho interessante colocar que não é só quando você vai estudar. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou escrevendo, quando eu vou fazer minhas petições, chega um momento que às vezes eu travei ali. E o que eu faço? Né? Para mim, o que funciona? Eu tenho que dar uma volta, sabe? Eu tenho Ou que. seja, você precisou levantar, o cérebro vai oxigenar, Eu tenho que você precisa circular. liberar. Isso, eu tenho que levantar, sair daquele lugar e, tipo, dar uma volta. Se eu puder dar uma volta de verdade na quadra, alguma coisa, eu tenho que dar uma circulada, assim, eu tenho que dar uma caminhada para oxigenar.
E é impressionante, para mim funciona muito. Assim, tipo, vem daí a inspiração, entendeu? Aí Mas eu olha sento, só, isso é o seu sento e flui. autoconhecimento. Tá vendo que você já sabe? E isso, eu já cansei de ter aluno que quando a gente prepara e fala, ó, descobre, levanta, né? Treina em casa levantando. Quando você fala para um concurseiro ou um OABeiro, é importante que ele, o máximo possível do jeito que ele treina em casa, a forma de estudar, que ele consiga aplicar no dia da prova. Então eu sempre falo isso, ó, uma das coisas mais fáceis é você levantar nos seus 5 minutos, andar às vezes dentro de casa ou no jardim, enfim, e volta para estudar. E aí eu tenho relatos de diversos alunos que simplesmente, por exemplo, assim, empacaram numa questão no concurso ou na OAB. E aí estavam lendo e não conseguiam deles assim, ó, não adianta, meu foco aí eles já conseguem identificar, entendeu? Ai, meu foco atencional não tá funcionando aqui. E aí levanta, vai no banheiro. Tem uns que não estão nem com vontade de ir ao banheiro, mas é só pelo deslocamento da sala até o banheiro. E aí falou que quando volta, parece que a resposta era óbvia e ela estava ali. Mas não é que parece. O que aconteceu? Você não estava mais tendo atenção suficiente para responder aquela questão. E quando você foi, caminhou, deu essa oxigenada no seu cérebro, você olhou para outras coisas, deu uma, né, descansada curta, mas deu. Quando você voltou, você conseguiu recuperar o seu foco atencional e enxergou quase que o óbvio que estava ali e você não estava enxergando antes. Então, isso que você falou que Exatamente. serve para o trabalho, e é real. Porque, assim, a gente utilizar, né, essas técnicas todas de neurociência para aprendizagem, o que acontece? Ela não é só para aprendizagem, ela é para a vida como um todo, é para o trabalho, é para sua organização de vida, sabe? Para tudo. E o problema é que a gente faz no automático e a gente senta ali, por exemplo, você acha que você está produzindo mais se você ficar sentada 5 horas ali a tarde toda, às vezes empacada em 2 páginas de uma ligação final que você está fazendo, porque você não quis sair para dar essa relaxada. A gente tem essa autocobrança errada, né? De achar que o momento que você está sentado na frente do computador, que ou você está estudando ou que você está aprendendo, e não necessariamente. Às vezes você É está um jogando tempo seu de tempo qualidade. fora. É É um isso, tempo as de pessoas têm que aprender a ter qualidade, o né? tempo de É. qualidade. Né? Que o tempo de qualidade é diferente do tempo que você está ali sentado. E tem a questão também do sono, né? Eu falo, se você for estudar cansada, com sono ou com algum outros problemas, enfim, que você está com a tua mente ocupada, você não vai ter um estudo ativo. Né, você pode ler, já aconteceu isso comigo. Li, cheguei no final, eu não sabia o que tinha lido. Por quê? Porque eu estava cansada, ou porque eu estou preocupada com uma outra questão. Então, assim, como limpar tudo isso? Para mim, como eu disse, para mim, funciona essa questão de dar a volta, entendeu? De sair, me deslocar, e aí parece que eu consigo me organizar, assim. Mas tem momentos que eu preciso tirar o cochilo, nem que seja 20 minutos, assim. Cara, eu preciso 20 minutos de dar uma cochilada para poder pegar, assim, o gás. Então, mas E isso a claro, gente. quando a gente não consegue ter uma noite toda de sono, eu não consigo, eu não durmo muito, assim, tipo, eu acabo tendo uma. Dormindo poucas horas, assim, o ideal seria 8, eu nem sempre consigo isso. Eu vou dormir muito tarde, então, para mim, assim, às vezes eu acabo dormindo 6 horas. Mas, aí depois do almoço, me dá o quê? Um sonão, né? Mas olha só, o soninho, não o sonão, tá? Você deitar 20 minutos, a gente tem diversos estudos do benefício desses 20 minutos, mas eles têm que ser até 20 minutos, Uhum. né? Tem que colocar o relógio para despertar, porque senão a partir desses seus 20 minutos, o que vai acontecer? Ao invés de ter sido um sono reparador que você conseguiu dar aquela descansada, você vai ter aquele. Sabe quando a gente fica meio ressaqueado do sono, assim, que quanto mais Sim. você dorme, mais você quer dormir? Então, a gente só tem que cuidar, porque é super válido esses 20 minutos, tá? Não é à toa que a gente tem diversos países que tudo fecha na hora do almoço, pessoas fazem realmente, né, essa dormidinha depois do almoço, mas isso tem que ser até os 20 minutos. Passou disso, você realmente, em vez de ser produtivo, ele vai trazer, Mas vai te dar mais cansaço, sono, né? Bem mais aquela sensação cansaço. de ressaca, bem isso que você falou. Porque até porque quanto mais você dorme, parece que mais teu corpo quer Mas você dormir. quer dormir. É. Agora, sim, A Cris colocou não. aqui, ó, embora o tema seja sobre o estudo, todas as reflexões são muito válidas para o trabalho também. Sem É dúvida. verdade, Cris. Fala, Fer, que você colocar. Sem dúvida, Cris. E olha só, quando a Lu falou do sono, o que acontece? Quando a gente lida com esse público OABeiro, concurseiro, eles acham que quanto mais horas estudarem,
mais provável de passar. E aí que tem esse engano. Muitos, assim, suprimem as horas de sono, colocam só 4 horas para dormir. Às 8 eu sei que às vezes é difícil. Nessa fase da vida eu também não estudava, não conseguia, não tinha disponível 8 horas para dormir. Então eu tinha reduzido para 6 horas e já é crítico as 6 horas, né? O ideal é que pelo menos 7. As 6 elas são bem já ali numa linha. E por que é importante a gente dormir? Né? Porque, tá, além de descansar e etc., a gente tem diversos estudos que a memorização acontece nesse momento, né? Então, a gente vai ter essa absorção de todo o conteúdo estudado durante o sono. Então, de nada adianta. E essa foi, por exemplo, uma eterna briga na minha casa, porque eu falava assim, gente, o que adianta eu estudar, 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 ensinar os meus alunos se a minha filha não tá fazendo isso, entendeu? Porque a Maria Eduarda, por exemplo, ela era daquelas, assim, véspera de prova, ela varava a madrugada estudando, tomando café, coisa de medicina, né? E aí ia pra prova e falava assim, criatura, pelo amor de Deus, até onde é que eu convenci? Eu falei, Maria Eduarda, você pode, por favor, estudar até um certo horário e dormir e fazer a prova. E aí faz uma análise do seu rendimento, porque ela tinha uma falsa percepção, ela falava assim, mas eu tenho a sensação que se eu dormir eu vou esquecer o conteúdo. Aí eu falei, óbvio que não, pelo contrário, se você dormir, é que isso aí fixou no seu cérebro, criatura. Então, assim, demora para as pessoas entenderem que não é o quanto elas estudam, mas sim o como elas estudam e o quanto o entorno do estudo interfere. O que você está fazendo enquanto você estuda? Você está comendo enquanto você estuda? Isso interfere. Você está, tipo, mexendo no celular enquanto você estuda? Isso interfere. Você está suprimindo as horas de sono? Isso interfere. Então, todo esse contexto tem que ser analisado. Né? Então, você tem que ter um mínimo de horas de sono, evitar comer enquanto você está estudando. Você não come enquanto você estuda, você come no seu intervalo, se for o caso, mas não no momento que você está estudando. Né? E até o ambiente que você escolhe para estudar. Né? Para mim faz muita diferença sem isso dúvida, também. sem O dúvida. ambiente tem que estar adequado, tem que, enfim. Eu fico mudando de lugar, confesso para vocês, porque Eu também. ficar numa mesma posição, para mim, eu começo a ficar com dor no corpo e tal, então eu tenho que mudar. Eu falo que eu começo num lugar e vou progredindo, vou mudando de lugar. Mas, porque para mim funciona assim, senão eu me canso mais de ficar na mesma posição e no mesmo lugar. A Cris perguntou aqui. Eu tenho uma pergunta antes de fazer a pergunta da Cris. Algumas pessoas falam, e eu sou uma delas, estou mudando agora, mas que produzem mais à noite. É uma falsa percepção ou realmente algumas pessoas funcionam melhor à noite? Tem gente que eu levanto cedo e quanto mais cedo eu levanto, mais eu produzo, mais o meu dia rende. Mas tem gente que não. Olha, eu preciso dormir até as 8h30 da manhã, nem que eu vá até mais tarde à noite. Mas eu tenho que ter eu tenho que dormir até as 9. Eu acordo feliz. Vamos deixar a opinião da Fábio e aí eu falo mais pela vida concurseira, dos problemas de fazer isso na vida concurseira, tá? Eu vou começar falando do sono, né? É claro que tem, sim, a maneira como funciona melhor para cada um, né? Vou falar de mim. Eu tendo a funcionar melhor à noite. Eu já posso até dizer assim, eu tenho dia. Hoje eu já nem entendo mais tanto. Por quê? Desde quando eu comecei a estudar, lá atrás, quando eu fiz a neuropsicologia, e quando eu fui estudar sobre o sono, eu vi que era prejudicial para mim. E que eu podia aprender a fazer diferente. Eu tenho ainda essa tendência, eu sinto isso, eu sinto. Muitas vezes eu vou contra ela, muitas. Por quê? Porque eu sei que o meu organismo e o nosso cérebro aprende, fica lá retida essa informação, sim. Se eu passo de um determinado horário, eu vou. Então, eu respeito esse limite meu, do que, olha, assim, eu não posso passar muito das 10 horas da noite, não posso. Então, eu já vou avisando antes para o meu corpo que, olha, está na hora de dormir. E aqui, o hormônio do sono, ele é mais produzido das 7 até as 10. Ou seja, a gente tem que ouvir e respeitar. Agora, quer dizer que se eu não fizer, vai
eu tô prejudicando o meu corpo? Sim, você tá prejudicando o teu corpo, você não tá usando todo o seu potencial. Por quê? Porque aqui eu tô falando de ser humano, não tô falando da individualidade de cada um. Tô dizendo como o nosso corpo funciona. Mas existem, por exemplo, eu que falei que sou mais da noite, às 6 horas da manhã eu vou estar raciocinando, eu não vou estar raciocinando ainda. Eu entendo e respeito que o quê? Olha, eu marco o paciente a partir das 8, porque antes disso é cedo para mim, entende? Então, assim, você pode ir moldando a vida de uma maneira que fique confortável, que teu corpo entenda como que é, mas como a neurociência mostra, a gente tem que olhar lá para trás como funcionava o homem da caverna. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei assim, gente, neurociência fala, olha pro homem da caverna. O que, que É, ele fazia de noite? é. Ele saía para caçar? Não, ele dormia. Entendeu? São adaptações que a gente veio fazendo. E aí, não é que criou-se uma lenda. É assim, é como a Fábio falou, o nosso corpo ele é treinável, tá? Uhum. Então, o que que acontece? Você vai naquela de que você rende melhor à noite. A gente tem estudos que dizem que tem pessoas que tem, mas esses estudos estão sendo cada vez mais refutados, entendeu? De dizer que a gente tem que voltar para os nossos antepassados, para o homem das cavernas, e ver que, na verdade, você caçava durante o dia e dormia de noite. O que, que a gente aprendeu? Assim, a sociedade foi nos exigindo algumas trocas e a gente já começou a normalizar. E aí você passa a achar que você é realmente uma pessoa noturna. Mas você ser uma pessoa noturna não precisa ser madrugada dentro. Entende? Você pode ser assim, eu produzo melhor à noite, mas tem que ser de madrugada. Madrugada é a hora que é para você estar dormindo. O seu aproveitamento e a sua memorização de longo prazo, ela não vai fixar nesse momento. Assim, não é que ela não vai, mas a gente vai ter certas dificuldades. Então, também não estou dizendo para ninguém do dia para a noite começar a acordar às 6 da manhã porque eu acordo. Mas assim, o que que você consegue? O que que você consegue ir treinando? Você consegue meia hora a mais por dia, mais cedo? Vamos aí, então, por exemplo, eu acordo muito cedo. Mas eu sei que se eu sentar para estudar ou ler no momento que eu acordo, eu não rendo. Olha que engraçado. Eu sou uma pessoa matutina, mas eu não rendo às 6 da manhã para sentar e estudar. Então, o que que eu faço? Às 6 da manhã eu vou para academia. Ou sei lá, você não gosta de treinar, vai lavar roupa, vai fazer alguma coisa, tipo, sabe, no primeiro horário, até eu falo, até o meu cérebro ligar. Quando eu volto da academia, o meu cérebro tá ligado, aí eu já tô tipo a mil. Eu levei o quê? Quase 1 hora para o meu cérebro ligar, que foi o tempo que eu tava na academia. Mas é, entre aspas, o que seria o normal. O homem das cavernas acordava cedo, ele ia, sabe? Então a gente tem que entender que o nosso organismo ele foi feito para isso. É claro que tem gente que tem que mudar. Tem pessoas que são plantonistas, que trabalham de madrugada. Não estamos falando dessas pessoas, vamos falar tipo da grande massa, que tem uma vida mais regrada e pode se permitir fazer isso, entendeu? De ter a vida, entre aspas, normal. Então, assim, em podendo, vai treinando. Eu sei que a Lu é noturna, mas, assim, você pode ir construindo essa mudança. Só que você tem que ver se você é noturna, se você também não associou pequenos prazeres no momento que você está trabalhando de noite. Agora eu vou dar um exemplo mais para a galera que trabalha do que para a galera que estuda. Muita gente concentra para escrever, para trabalhar, e pega uma tacinha de vinho, por exemplo, e daí fala assim: eu sou noturna. E aí ela bota a tacinha de vinho do lado e aí vai trabalhar, e daí vai madrugada dentro. Será que você é realmente noturno ou você deu um prazer para o seu cérebro achar que ele é noturno? Então, o seu cérebro sabe que se você sentar para produzir de manhã, não tem um vinhozinho. Mas é engraçado, pode reparar como a maioria dos adultos que trabalham de noite, falando em adulto, porque a gente já falou de criança, a gente já falou de adolescente, ele deu um prazer pro cérebro e o cérebro dele entendeu que assim, aquele momento que é só de noite que acontece, ele rende. Mas não significa que você renda esse horário. Você está dando um presente para o seu cérebro, né? Para o seu organismo. Então, inverta. Quero ver se você continuar trabalhando todas as noites sem o vinhozinho. Ou sem essa compensação. Se eventualmente o teu cérebro também não passa a resistir, e aí vai tentando dar um outro tipo. Se o teu cérebro está acostumado com uma compensaçãozinha, tenta fazer isso de manhã. Puxa, hoje eu vou acordar meia hora mais cedo,
mas eu vou me permitir fazer isso, sabe? Tipo, vai trabalhando com pequenas, mas tem que ser pequenas. A gente também não pode treinar o nosso cérebro a também ficar viciado em sempre ter um retorno, que é o que acontece hoje com as redes sociais. Né? A gente é estimulado e aí você já vai gerar outros problemas, como ansiedade, etc. Você não pode fazer isso. Eu só estou dando nesse momento de transição para você fazer algo que te agrade. Então, por Mas exemplo, eu vou colocar. Pode oi? falar, Fê. Pode Eu falar. tenho alunos que rendem às 6 da manhã para estudar. Então, eu tenho aluno que às 4 da manhã tá rendendo, 5 horas da manhã tá sentado estudando, e aí prefere treinar no meio. Então, estuda das 5 da manhã, por exemplo, até umas 9. Aí, às 9 ele começa a não render, daí ele treina no meio da manhã, e aí vai. Então, mas assim, é o tal do autoconhecimento, mas ele ainda está, vejam, dentro da regra do homem das cavernas. Eu ia colocar aqui, ó, que eu coloquei para mim, né? Eu amo café da manhã. Então, o meu acordar está muito relacionado de fazer um café gostoso, com calma, do jeito que eu gosto. E aí você pode trazer esse reforço Isso, positivo, mas que seja algo que seja saudável, saudável. né? É, até para não trazer um hábito que não favorece, né? Então, pensando nisso. Mas eu queria falar mais uma coisinha aqui, quando vocês colocaram do sono, que a falta dele traz a irritabilidade, né? Muito a irritabilidade, altera demais o nosso humor, né? Então, muito, você fica mais desatento, né? Obviamente, né? Então, a concentração, sem dúvida, isso você colocou. Mas o que eu quero colocar, assim, é o quanto ele é importante no nosso emocional. Você fica mais reativo, e aí você para prestar atenção, muitas vezes é pela falta de sono, né? Porque teu Exato. cérebro está ali em estado de alerta pedindo para descansar. Exato. Ainda no sono, a Cris perguntou se para Isso. adolescente o sono depois do almoço é de 20 minutos. Aí, Cris, eu imagino que a tua pergunta seja porque você vai falar assim: ah, adolescentes têm mais sono e eles dormem mais. Isso é real, tá? O É. adolescente ele tem realmente mais sono, ele precisa de mais horas de sono, tá? Mas isso, quando a gente fala que o adolescente precisa de mais horas de sono, a gente se refere àquele sono noturno, ao sono. Né? Então, o adolescente ele vai precisar dormir mais horas de sono nesse período. Esse pós-almoço, se o adolescente passar dos 20 minutos, ele não vai conseguir. Ele pode ficar com mais sono mesmo, entendeu? Então, assim, aí ele vai ter que se conhecer. A minha filha, por exemplo, conseguiu chegar em meia hora de sono no ano do vestibular. Então, ela via que com 30 minutos de sono, ou seja, ela rompeu a barreira dos 20, mas ela não tinha. Ela servia para ela Ultrapassou os 30. descansar, mas não ultrapassou os 30. Chegou uma vez que ela tentou ultrapassar os 30, eu tenho muito sono, chegou nos 40. Aí ela viu que dos 40 não deu, ela já não rendeu. O cérebro dela entendeu que ela já teria horário de dormir, aí já queria, tipo, dormir a tarde inteira. Então, no caso, a Cris deve ter um adolescente, peça para ele testar, Cris, o Ela tem uma como que ele adolescente. lida com isso. Ah, imaginei, né? Então, assim, veja como ele lida. Mas o ideal é que ele tente os 20 adaptável. Eu não conheço nenhum que tenha passado dos 40 e tenha se sentido bem. Na verdade, vai passar nos 30, geralmente. Vai parar nos 30. Por isso que a gente fala que o ideal seria que as aulas para adolescentes começassem mais tarde, né? Exato. Eu, assim, a gente quando começa a dar neurociência vai dando um desespero, né? De entender o porquê que a aula do Porque não muda. adolescente começa às 7h10. Isso é absurdamente prejudicial. Entendeu? É, É prejudicial para o próprio ensino, né? Para a própria exato, aprendizagem, né? Não é Exato. só para o exato. crescimento, que a gente sabe que tem essa questão Não, hormonal, né? Do exato. crescimento e tudo mais, mas tem essa questão também do conhecimento. Como que alguém cansado e com sono, e especialmente por necessitar desse tempo maior, vai conseguir absorver conteúdo. E aí o estudo fica pesado, né? Fica enfadonho. E aí você vai estimular como esse adolescente. Justamente É quem mais complicado. precisa, né? Exato, numa fase tão difícil, né? Onde tem tanta mudança, bem, bem, bem complicado mesmo. Eu bato nessa tecla bastante, mas Agora, já que a Cris tem adolescente, ele deve ser tipo um vestibulando, alguma coisa assim. Agora, assim, ó, o Não, que é muito ela tem uma importante. adolescente. A adolescente dela não é vestibulanda, não. A adolescente Não, dela então, está com 12 anos, eu acho. Eu não sei se é nossa, ela 12 ou ainda já vai fez precisar 13. de mais sono ainda, Cris. Ela vai precisar de mais. Nossa, vai piorar ainda o sono.
Mas assim, o que é muito importante, além da gente ter esse autoconhecimento, é o que você faz após o seu estudo, né? Para você trabalhar com a fixação daquilo que você estudou. E isso é muito importante, né? Você só, por exemplo, assistir uma videoaula, você só ler um conteúdo, sem fazer algo para fixar essa matéria, você não vai desenvolver, né, a memória de longo prazo. Então, por exemplo, é extremamente importante que a gente insira questões ali para o aluno fazer, né, para poder reter esse aprendizado. E aí, isso a gente fala desde o aluno de escola, do aluno concurseiro, o aluno OABeiro, não importa. Ele precisa inserir essas questões para que ele possa reter o conteúdo. E aí a gente repara o seguinte, que eu sempre falo o seguinte, a aprendizagem, ela não... Embora a gente fale que o mundo está cada vez mais moderno, se a gente for ver, essas técnicas de aprendizagem estavam disponíveis para a gente desde sempre. Não, assim, quando a gente fez cursinho vestibular, cursinho preparatório, daquela época já era o quê? Você tinha um capítulo na sua apostila, logo em seguida você tinha questões. E aí, depois, passados uns dias, você tinha umas outras questões que eram tipo de revisão, revisar, sei lá. E aí, os meus alunos sempre falam assim, Fer, mas quando eu faço questões logo em seguida da matéria, de ter estudado a matéria, eu não estou me iludindo achando que eu sei tudo. Aí a gente tem que entender que quando a gente faz as questões logo após o estudo, ela tem uma função, que é a função para você reter o conteúdo. E aí, naquele momento, se logo em seguida do estudo você já não conseguiu resolver a questão, já significa, olha, eu preciso voltar para aquele conteúdo porque eu não aprendi nada. Ou aprendi de maneira deficitária. E aí, quando a gente faz as questões sobre aquele mesmo tema, dali 2 semanas, enfim, dali um tempo, aí essa função agora de fazer as questões é diferente. Então, naquele primeiro momento, a gente fazia para você fixar a matéria. E quando você faz ela posteriormente, semanas depois, aí ela está servindo como revisão. Eu acho excelente essa questão de fazer questões, e eu até falo para os nossos alunos, né, Fê, da OAB, que as questões que você erra, dificilmente você vai errar de novo. Ah, são as melhores para o aprendizado. Porque se você for aquele aluno que vai depois revisar aquelas questões de novo. Eu ia falar, aquela tudo questão depende que do que você errou, faz com o erro, né? Exatamente. Aquela questão que você errou não erra nunca mais se você for revisar aquela questão. Porque eu vejo assim, que tem coisas que até hoje eu lembro da faculdade, embora não sejam matérias da minha atuação, da minha área de atuação, e eu ainda me recordo por conta de ter errado uma questão numa prova. E aí nunca mais esqueci, entendeu? Aquilo tipo, me marcou, porque aquilo me impediu de tirar a nota que eu queria, porque aquilo... E aí aquela questão ficou, porque eu errei e pensava como que eu pude ter errado essa questão. E nunca mais esqueci. Até hoje fico com a questão. Mas também acho importante, uma outra dica que você deu, que eu achei bem bacana para quem está estudando, é da associação. Porque é que nem a gente faz quando quer gravar um número. Normalmente você vai associar alguma data de aniversário, a idade de alguém, alguma data que foi importante para você. É a mesma coisa, é mais ou menos a mesma associação. Né? Você pegar alguma coisa que você está estudando e precisa... Porque tem coisas, às vezes, no estudo, no nosso caso de cursinho, por exemplo, né, que é decoreba. A gente vai falar de lei seca, a gente fala, não, gente, isso aqui não tem jeito. Essa aqui você vai ter que decorar, porque tem que saber. Para decorar aquilo, como que você faz? Tipo, eu vejo que tem bastante professor que usa, às vezes, do mapa mental. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Para mim não funciona, a menos que eu faça igual a Fer, a menos que eu construa o mapa. Mas funciona muito bem para mim associar. Ou eu faço um jogo com as primeiras letras, né, de cada palavra, ou eu vou associar com algo para lembrar. E acho que é uma boa técnica também para quem está aí com filhos adolescentes. Essa de associação, a gente tem uma técnica, né, que é difundida nessa da associação, que você pode associar temas com cantos da sua casa, assim, por exemplo. Isso funciona bastante quando é um adolescente, assim. Então você pega um tema muito complexo para você e vai fracionando, assim, e associando com cômodos da casa. Então você pode passar por aquele cômodo e tentar falar aquele tema. Então, sei lá, vamos pegar assim, uma coisa de história. Cada cômodo da casa você pega e associa com alguma parte de um conteúdo de história. Ou, sei lá, processo penal, preventiva. Então, tipo, não sei que
imaginar você naquele cômodo da casa, entendeu? Tipo, com determinada situação ali, você trazer aquilo. Porque às vezes eu, por exemplo, tenho dificuldade de fazer associações. Embora para mim funcione muito, eu não sou uma pessoa criativa. Eu jamais iria conseguir fazer um jogo tipo a Lu, entendeu? Com as primeiras letras. Não funciona para mim. Mas quando eu vou passando pela casa, associando que, ai, quando eu sentei nessa cadeira, eu falei os requisitos da prisão preventiva. Daí, quando eu mudei de cômodo, eu já estava no entendimento jurisprudência. Sabe assim, quando você consegue, tipo, isso para uma revisão final, você pega os 10 últimos minutos e constrói isso no seu ambiente. Então, quando você dá essa dinamicidade, o seu cérebro faz associações também que vão te ajudar na hora da prova. E aí, assim, eu falo, eu tenho, assim, certos conteúdos que eu estudei na vida concurseira, que eu mudei de cômodos, porque eu sou dessa que não consigo ficar sentada muito tempo, parada no mesmo lugar. Eu sabia onde eu estava sentada, assim, caiu aqui, eu estava assim, nossa, mas esses requisitos, peraí, eu lembro, eu estava sentada na cadeira, assim, assim. Ou seja, eu consegui trazer aquele momento, eu fiz uma associação. Então, a associação, eu só trago esse relato porque ela não precisa necessariamente ser com um número ou criar uma história. Para quem é sem criatividade como eu, a gente pode pegar e transformar um cômodo simples da casa para a gente utilizar as técnicas associativas. E aí vai funcionar pra caramba, entende? Porque a memória, né, o cérebro assimila aquilo, né, e faz a ligação. Exatamente. Agora, se a Lu falou logo no começo que ela brincou que ela não sabe se ela tem TDAH ou não, e eu também falo a mesma coisa, e que ela tem tipo uma dificuldade de manter a concentração. E aí aqui a gente precisa de um policiamento muito grande, porque eu sou essa pessoa. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu tô fazendo um processo, daí eu me lembro que eu tenho um outro, aí eu paro, eu tenho que ir pro outro, aí eu me lembro que eu tinha que ter visto a lista de compra do mercado, aí eu lembro que eu tinha que ter feito... E assim, meu cérebro, quando eu vejo, eu tô fazendo tudo, menos terminando aquele primeiro, né? Então, assim, num dos cursos que eu fiz, eles ensinam que você tem um caderno de aquecimento do seu cérebro. E aí, ao mesmo tempo, ele é um caderno de freio do seu cérebro. Ele vai aquecer o seu cérebro e ele freia o seu cérebro. E aí fala o seguinte, que quando você senta para estudar ou para trabalhar, vamos colocar assim, que você vai sentar e vai tipo dar um comando. Sabe quando a gente liga o power da televisão? Você tem que mostrar para o seu cérebro assim, olha, agora eu vou precisar muito de você. Então, a importância de você criar rituais assim. Então, por exemplo, você sentou lá para estudar. Aí a gente tem diversos rituais que eu explico, olfativos, eu não vou nem nesses, vou só no do caderno, né? O caderninho, aí ele fala para você ter um caderno ao seu lado. Então você sentou, nesse momento você vai colocar naquele caderno todas as atividades que você tem que realizar ali. Ah, então eu tenho que fazer esse processo, ou eu tenho que estudar essa matéria. Faz uma lista que você possa fazer o checkzinho depois. Nesse momento que você está fazendo, você está aquecendo o seu cérebro, dizendo para ele, olha, nós estamos sentando aqui nesse momento para fazer isso, isso e isso, entendeu? Tá. Aí o que acontece? Toda vez que a gente senta, a gente não vai conseguir manter esse foco atencional por muito tempo. E assim, estudar cansa, nosso cérebro vai querer fazer algo mais agradável, então ele vai dar essa passeada aí que a gente tem, né? Ele vai dar uma viajada. E aí, então, assim, você usou esse caderninho ali só para aquecer o seu cérebro e dizer o que queria fazer. O caderno fica do seu lado. E aí, toda vez que você for dar uma viajada, você anota o que era a viagem, no seguinte sentido, assim, você tem que puxar o seu cérebro, igual a gente puxa com criança. Então, por exemplo, já parou para pensar que quando a gente senta, a gente lembra da lista de compra, a gente lembra que tem que ir no mercado, que tem que levar o filho no dentista, que a gente tem que ir no dentista, sei lá, a gente lembra de 1000 coisas e a gente vai pausando. Então, o que ele fala? Num desses cursos, ele fala o seguinte: tá estudando, você tá estudando processo penal. O seu foco mudou porque você lembrou que tem que ir no dentista, pausa mesmo, anota no caderno, agendar dentista e volta, tenta doutrinar o seu cérebro, entendeu? Que assim, porque quando ele faz esse desvio, ele lembrou que é uma coisa importante, e aí se você não fizer um ato para ele de que você tá bom, eu já sei que é importante, ele vai continuar te puxando várias vezes para lá. Então você usa o caderno para dizer, anotar ali o que era. Ah, era o dentista. Volta para cá. Desviou de novo. Putz, mas eu tenho que fazer esse outro. Anota ali, então. Tudo bem, depois desse, no começo, gente, dá uma trabalheira, porque você fica nesse, principalmente um cérebro muito disperso. O meu é esse, entende? Ô, Fê, Então Eu eu também. ficava isso vindo, assim. Até que chega um ponto que depois que você puxa tanto, ele começa a entender que não, você vai ter que voltar, tipo, na marra.
Entendeu? E aí, assim, por que no começo eu falei para fazer tipo lista, tipo que deu para fazer o checkzinho, assim? Porque o nosso cérebro adora essa. Assim, o nosso cérebro adora certas, entre aspas, recompensas. O simples fato de você dizer para ele que você cumpriu a tarefa e riscou, isso dá uma sensação, claro, libera hormônios, mas a gente não tá aqui para isso, enfim, não vamos nem trabalhar esse aspecto aqui. Mas resumindo, ele te dá uma sensação de prazer. E ao contrário, quando você não cumpre a sua meta, você fica mal. Eu falo que é tipo dieta, assim. Lembra quando a gente começa uma dieta que você consegue um dia inteiro de dieta, você não fica feliz? Nossa, consegui. Você se sente a pessoa mais vitoriosa. E aí, se você, tipo, escorrega na primeira refeição já ou na segunda, o que que você pensa? Putz, não consegui nem levar um dia de dieta. Ah, então eu vou continuar comendo igual uma doida mesmo. Então, o que que acontece? Pra gente não ter esse problema igual a gente tem na dieta, quando você anota em check, você vai estimulando o seu cérebro. E cada vez que você der uma derrapada, anota o que que é e volta. E aí, com o tempo, o teu cérebro vai desviar menos, entendeu? E aí a gente vai nessa luta constante do vai e volta. O que Perfeito. você colocou mostrou bastante aí, né? Do quanto o nosso cérebro é treinável, né? Do quanto a gente consegue sim mudar o nosso comportamento. E o que você colocou, eu costumo usar assim: esvazia o teu cérebro, tá ocupado com outra coisa? É Esvazia isso! ele, né? Para que ele consiga se concentrar. E eu ainda falo assim, põe post-it, sabe? Deixa o post-it ali do lado, olha, A os técnica compromissos que precisam do estar tudo post-it é ali. maravilhosa também. É, então, contar, né, para você mesmo o que precisa ali ser feito, esvaziar e se concentrar naquilo que é necessário. Mas isso, a gente falando, parece que é fácil. Não é. Não, é É treino, gente. super É difícil. todo dia. Então, Mas eu fiz um vídeo essa semana que era assim, ó, não é dom, é treino. Acho que semana passada, não sei se acho que foi semana passada. Porque é isso, não é um dom que a gente tem de estudar ou de se concentrar, é treino. O que eu acho mais maravilhoso disso tudo é que assim, se hoje você não está onde você gostaria em termos de concentração, em termos de estudo, né? Tudo bem, olha que maravilhoso. A gente você acabou de pode saber que começar é treino, então hoje. vamos começar, entendeu? E a gente vai treinando cada dia. Eu falo que é o seguinte, encare o seu cérebro nessas atividades que tem que fazer, igual o corredor. Nenhum maratonista, ele começa correndo 42 quilômetros. Ele começou no 1 quilômetro e teve dias que ele tentou o segundo quilômetro e não foi, ele teve que regredir, porque era o treino, doeu o joelho, doeu não sei o quê. É tudo treinável. E a gente vai aprendendo assim, a construir o nosso conhecimento dessa maneira. Então a gente tem que ir treinando, mas o mais maravilhoso é que é treinável. Perfeito. Quero ver você, Gente, Luciana. o Você pessoal tá. deixar o caderninho a partir de amanhã do seu É, lado, eu entendeu? vou Quero fazer ver sua isso. lista de Eu vou checkzinho, fazer assim, isso. Eu ó. só tenho que cuidar, Fer, com o caderninho, porque eu tenho vários aqui. Até eu faço terapia e a minha terapeuta ri de mim, porque eu falo para ela: peraí, que eu quero ver lembrar em qual caderninho que eu anotei uma coisa que você me falou na sessão passada. Porque eu tenho que cuidar, porque a minha mente, gente, ela merece um estudo mais aprofundado. Ela Mas, viaja assim para coisas às vezes muito profundas, assim, eu tenho que parar e escrever. mas escreve no caderno e Não, amiga, volta. Mas você escrever vai que eu ter. digo é escrever, uma folha inteira, entendeu? Tipo, Não, mas eu aí é vou. treinável. Lu, é treinável. É igual você acha que você é noturna. Ah, eu tenho que escrever. Não, mas Peraí. Olha é só, que assim, ó, eu vou ter que fazer alguns treinamentos, mas assim, tipo, já aconteceu, por exemplo, deu só anotar as palavras principais do que veio, tá? Aí eu vou escrever depois sobre isso. Ah, não vai ficar tão bom igual estava naquela hora, entendeu? Porque naquela hora veio uma inspiração, assim, tá, tipo, mas aí você está dizendo que você está valorizando mais essa suposta inspiração que você acha que eu não sei se era algo tão importante assim. Você está dizendo que essa inspiração ela é mais importante do que a tarefa que você estava fazendo. E é, será que realmente é? Será que era. Não estou desvalorizando, mas será que essa inspiração era só talvez de um texto que você fosse postar no Instagram e leia esse só entre sim. aspas? Entendeu? Ou aquele trabalho que você estava executando era o mais importante? Eu falo isso porque o teu cérebro pode estar utilizando isso de fuga.
Porque como escrever é uma coisa que te dá prazer, Perfeito. Não, eu ele acho que tá prefere super. fugir para aquilo que te dá prazer. Ai, depois a inspiração não vem. É como se, ai meu Deus, se eu não fizer, duvido que bem sentado depois, nanana, sabe? Então cuida para isso não A ser uma fuga do seu prioridade, né? cérebro. Perfeito. Na verdade, eu acho Exatamente. que tem tudo a ver o que você falou. E é exatamente, né? Da E mesma quanta forma que alguns têm a dificuldade de fuga na achar. comida, que vai comer alguma Claro! coisa, eu acredito que seja exatamente isso, uma fuga para não fazer aquilo que de repente está penoso, né? E aí, como te dá prazer, então vou por esse caminho que é Porque mais. eu sei que para você a escrita te dá um prazer. Então, por isso que eu tô te falando, ai, depois não ficou tão bom. Tipo, você mesmo já aceitou que o teu cérebro tá mandando nessa É, situação. Entendeu? exatamente. Já mandei a mensagem para ele, já Já. assimilou, e aí fica mais difícil de retomar E aquela tarefa que não me dá claro. tanto prazer, né? É, mas E tem tudo quanto a ao ver com o que você falou. caderninho, o caderno de anotações, e esse que você vai deixar ali, sabe? Compra um e seja padronizado para isso. Eu, por exemplo, eu sou essa pessoa que eu sou muito parecida com a Luciana, a gente já fala, a gente é gêmeas, assim, tipo, é É uma coisa, verdade. assim. E eu tinha 200 mil cadernos. Aí eu falei, não dá, porque daí eu não tô concentrando, porque daí eu fico preocupada onde estava o tal do caderno. Aí agora que eu fiz, peguei um caderno vermelho, juro, é um caderno que assim, ele é grande, ele fica do lado da minha mesa de trabalho. E aí quando eu tô, ele fica dentro da minha bolsa, assim, sabe? Então, tipo, quando eu tenho que ir pro trabalho, eu levo ele na minha bolsa, quando eu tô em casa, ele tá aqui. Eu criei o hábito já de levar o caderno igual eu levo o celular. Porque para mim ele, tipo assim, ele virou algo de segurança em termos da minha produtividade. Entendeu? Então eu anoto nele, porque um caderno vermelho? Porque eu não ia perder um troço desse, entendeu? Então, assim, fica fácil de eu identificar. Então, no caso da Lu, tem que criar disciplina. Então, eu vou ter um caderno amarelo para minhas poesias e para os meus textos. Eu vou ter um caderno das minhas obrigações que vai ser de outra cor. E aí você começa a fazer um uso da sua memória visual, inclusive para aquilo que você precisa fazer como correto. Tipo, sabe assim? Então, você começa a doutrinar realmente o seu cérebro para diversas coisas. E essa passa a ser, então, eu não me inspiro. Mas se você começar a associar que o caderno amarelo é toda vez que você tem uma inspiração, quando você só colocou palavras no caderno amarelo, ele vai entender que depois, quando você voltar para o caderno amarelo, ele vai ter que ter aquela inspiração de volta. Igual você falou, faça associações, a cor do caderno ela é uma associação. É verdade. Boa. Não, é Vou, sério, vou, vou, gente, a neurociência é vou fantástica. A adaptar gente aqui. podia ficar aqui, assim, ó, até muito, porque é tudo Fica, muito legal. Quando você vai sim. vendo, nossa, não é só para aprendizagem como tipo É para aluno, vida, é para aprendizagem para a gente. vida. É. Gente, assim, eu É, para pego se livros para organizar, ler. especialmente quando a gente tem muitas atividades, Não, e exatamente. assim, ó, quantas vezes você já leu um livro, por exemplo, que você queria alguma coisa? Eu sou uma pessoa meio assim. Eu leio sobre processo penal, daí eu tô lendo autoajuda, daí eu tô lendo sobre neurociência, daí eu tô lendo sobre Leio aprendizagem. vários livros. Então, assim, tudo. E um nada a ver com o outro. E aí, se eu só ler, não me funciona. Então, agora eu já criei o hábito assim, eu tenho que ler, eu tenho que ter um grifa-texto e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma caneta, porque não basta eu grifar, né? Eu preciso fazer setas para mostrar o meu raciocínio naquele momento. E assim, se eu não ler dessa maneira, eu não vou absorver aquele conteúdo. Não importa do que ele seja, entendeu? Só que isso está na base do autoconhecimento. E eu sei hoje a importância de você só fazer esses links assim, né? E aí hoje, quando eu quero rever um conteúdo de um livro, ainda que seja, por exemplo, esse de aprendizagem, eu só leio o que está grifado e o que está com as minhas anotações. E um aluno, por exemplo, que vai dar para um vestibular, uma OAB, um concurso, ele faz da mesma maneira. Se ele utilizasse a técnica, e aí o legal, por exemplo, para um aluno é assim, na primeira vez ele escreveu, por exemplo, de preto, assim. Ele pode deixar cores para trabalhar. Se ele estudou aquele tema numa segunda vez, é legal que ele tenha outras cores. Entendeu? Tipo, um vermelho. Aí depois um azul. Porque ele vai saber que ele já revisitou aquele tema pelo menos 3 vezes. Ou, por exemplo, sabe? Então ele começa a fazer associações. Aí, assim, cada uma das vezes que ele revisitou o tema, ele teve a mesma dificuldade. Ele marca aquilo com todas as cores. E ele começa a entender, nossa, isso aqui, ó, as 3 vezes eu tive dificuldade, então eu vou ter que sentar e ler isso aqui. Então a gente tem que aprender a todo momento a trabalhar, porque embora a gente tenha falado no começo qual é a melhor forma que você aprende, a gente aprende com todas elas. A gente tem as nossas predileções, o que mais facilita.
mas a gente não pode deixar de lado as outras, sabe? Então, eu prefiro o auditivo. Tá, mas e assim, prefiro audiovisual, mas será que se você estiver no trânsito ouvindo uma música, um podcast, aquilo também não vai te trazer um conteúdo? Vamos ver o que que funciona. Na academia. Eu tenho alunos, por exemplo, que amam ouvir lei seca quando estão na esteira. E aí tem uma explicação para isso, porque quando ele está fazendo atividade física, ele está liberando endorfina, e aí ele tem uma sensação de prazer. Então não é que ele gosta de ouvir lei seca, ele associou ouvir lei seca com uma sensação de prazer, que foi a liberação da endorfina. Mas achei bem inteligente essa técnica, amiga, porque... Ele fez CSA, meu amor, eu ensinei isso no CSA, Ah, entendeu? então, agora eu vou fazer propaganda aqui. A Fer, Tá? gente, ela tem um curso para quem quiser, quem está estudando para concurso ou para OAB, ou enfim, quem quer aprimorar um pouquinho essas técnicas, a Fer tem um cursinho que na página dela, vocês começam a seguir, tem um link ali. Você entra no link, clica ali, ele vai te levar pro WhatsApp, né, Fer, que ele vai te Ele levar? vai levar para uma página. É que hoje eu tirei, na verdade, porque eu só vou fazer mais um CSA esse ano, só o de novembro. Porque como eu faço as Porque aulas ao vivo, daí eu tirei, porque as pessoas achavam que ele era recorrente, assim. E eu, como eu faço as aulas sempre online e ao vivo, aí eu tirei agora e só vou colocar em novembro, tipo, perto, assim. E eu limito em até 40 alunos por vez, porque como a aula é interativa, todo mundo tem que falar. E aí cada um traz, assim, tipo, mas eu aprendo assim, o que que eu faço? Eu aprendo assado, o que que eu faço? Eu sou mãe, eu não sou, eu tenho filhos, então, como cada um tem uma peculiaridade, o limite é para que a gente possa interagir, assim, sabe? até Se eu passar de porque 40 senão alunos por turma, eu não dou conta. é verdade, até porque senão é muita gente falando e aí realmente não inviável. Gente, a gente já passou aqui do Passou nosso aqui, horário, porque a gente já sabia que ia ser assim. Eu já sabia, não sei, a Fábio acho que sim, já imaginava. Não pela Fábio, né? Porque você sabe que a Fábio é essa tranquilidade em pessoa, mas por mim e pela Fer, que falamos pelos cotovelos. E eu pergunto, eu mesma respondo. Bom, gente, eu falo sozinha, eu falo comigo mesma aqui em casa e falo também quando eu estou assistindo uma aula online. O professor fala boa noite, eu falo boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Eu sou a pessoa que interage assim, com alguém que está falando. Estou assistindo uma palestra e estou interagindo. E é um jeito também que eu assimilo melhor o conteúdo. Porque estou participando ali, me sinto dentro do negócio. Gente, Fer, primeiro, muito obrigada. Acho que todo mundo que está aqui gostou bastante da live. Obrigada, Fábio, também pelos teus apontamentos. A gente vai ter que voltar em outros momentos, né? Com certeza, porque é um assunto como você falou, um tema que rende. Né? E que a gente Nossa, a poderia gente podia falar ficar aqui madrugada muito dentro. ainda facinho, trazendo né? outras ideias e às vezes vem uns insights assim, tu lembra de alguma coisa, especialmente porque você passou uma caminhada de estudos para chegar onde você chegou, né, como promotora. E foi uma jornada que não foi fácil, mas isso, gente, é para uma outra conversa. É para um outro momento, que você não vai render mais ainda aqui. Não, Então, senão eu quero te não paro. agradecer mais uma vez e vou passar a bola aí para a Fábio para ela fazer o fechamento da nossa live. Fer, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a cada um que assistiu. E quero dizer assim que o Entre Irmãs está sempre aí de portas abertas, tá? Seja muito bem-vinda sempre. Quero te dizer também que quero te ver pessoalmente, tá? Quando eu for para Curitiba, vamos ver se a gente se Por encontra, favor. porque só online não basta. E olha, fiquei aqui, tem muita coisa que eu acho que a gente pode trocar bastante figurinha aí, sim. E quando você falou da Duda, eu pensei, meu Deus, o tempo passa, hein? Sim, você conheceu ela pequena e hoje ela tem 20 anos. Veja só. Então, então tem muita coisa aí que a gente pode matar a saudade um pouquinho, né? E compartilhar a vida uma com a outra. Super, super obrigada. Aprendi bastante aqui com você, né? Já tenho um conhecimento, sim, nessa área, mas aprendi bastante também com você. E quero te dizer assim que, sem dúvida alguma, outras lives aí virão com esse tema que é super rico e a gente não tem ideia do quanto o nosso dia a dia muda quando a gente compreende melhor como o nosso cérebro funciona. Então,
Seja muito bem-vinda em diversas outras lives. Pode palpitar, olha, gente, vamos falar sobre isso, vamos fazer uma sobre aquilo. Pode trazer assim, vamos embora, vamos fazer assim, tá bom? Meninas, Obrigada mesmo. eu que agradeço, foi muito maravilhoso, entendeu? Assim, passou muito rápido, né? Eu falo demais, eu vou me atravessando. Eu sou a Luciana. Então, assim, eu fiquei menos assim, eu fiquei menos preocupada com isso, porque a Fábio tá a vida inteira acostumada com um ser humano como eu, que é a Luciana. Então, assim, tô em casa, literalmente. É verdade. E eu acho que o povo que assiste Entre Irmãs também pensou, bom, são duas Lucianas na data de hoje, então tá tudo bem, entendeu? As pessoas vão acostumando com isso. Agora, assim, brincadeiras à parte, de verdade, foi uma delícia. Agradeço a todo mundo que assistiu, que ficou aqui com a gente. Peço desculpas por eu ser essa pessoa que começa a falar de um assunto, vai e volta, se empolga e continua, entendeu? E se mexe ali ó, na vida da Luciana, dizendo que o cérebro dela quer fugir do problema, quer resolver ali as coisas que ela gosta, estão vendo? Mas assim, foi uma delícia. Quero voltar Muito bom. mais vezes, tá? Então, só quero agradecer, assim, que eu adorei estar aqui no Entre Irmãs. E Fábio, por favor, quando vier a Curitiba, realmente Vamos avisa para a marcar. gente poder marcar de se ver, né, pessoalmente. Com certeza. Gente, Vamos muito sim. obrigada, então, todos e todas que ficaram aqui com a gente. A Cris disse que ficou até com vontade de estudar agora. Veja, é bem isso, Cris. Eu também fiquei com vontade de comprar um caderno de cada cor, para poder Não, eu organizar tenho melhor a minha certeza. vida. E é assim, ó, todo mundo que eu falo depois posta na minha marca, tem caderno de cada cor. E depois, assim, o segundo passo é 1000 cores de caneta. É muito engraçado. As 1000 cores de caneta eu já tenho, mas o caderno de cada cor eu vou adotar para ver se funciona, porque realmente preciso me organizar. Acho Mas que as 1000 vai. cores de caneta, para você poder usufruir isso em termos de aprendizagem e de organização, Lu, é importante que elas tenham um significado. Não basta você ter 1000 cores de caneta simplesmente por ter, tipo, só porque eu acho bonitinho, tipo adolescente. Não, para você poder usufruir os benefícios, né, dessa tua memória visual, a gente tem que dar tipo significado para cada cor, entende? Então, assim, ninguém precisa saber, mas, por exemplo, assim, o estudante ele coloca determinados prazos, exceções, coisas. Então, assim, o trabalhar com cores, assim como a cor do caderno, é nesse sentido. Tipo, o porquê que você usou aquela cor. E aí, você não vai explicar para o seu cérebro toda vez, porque daí você cria, tipo, um gatilho para o seu cérebro. Cada vez que ele vê que você pegou aquela cor, significa algo para ele. Entendeu? O caderno é isso. É treinar, gente. A gente tem que aprender a treinar o nosso cérebro, tá? Adorei isso Então, assim, também, para poder falar para quem está estudando aquilo que teve mais dificuldade, faz de uma cor diferente, porque quando você for revisar, vai lembrar, olhar aquela cor e lembrar que aquilo você precisa ver de novo. Que foi algo que empacou. Sempre tem alguma coisa que a gente empaca, né? Tem. E assim, Fê, eu adorei as dicas e realmente poderia ficar muito tempo aqui, porque eu ia te contar que na minha infância, a Fábio sabe, minha mãe que está aí, acho que assistindo e a Ju também, não fala para eu dar significado para as cores dos lápis e das coisas, amiga. Ela dá vida. Você não tem não se noção, empolga, Luciana, é amiga. limitado. Vamos só por uma coisa. Eu dava nome para os meus lápis. Cada um tinha um nome. Não precisa ir além, não vamos perder tempo com o nome. Vamos ser um pouco mais obsessiva, dar significado para a cor e Para tá você ótimo. ver como que é a mente da criatura, entendeu? Tô vendo, meu Senhor amado. Esse é o problema de uma mente criativa. Eu falo, gente, acho que eu tô no lugar errado, devia ser artista. Porque Isso eu não tenho a realmente menor dúvida. Ela vai, viaja. Fer, muito obrigada. Uma delícia estar aqui com você, como sempre. Vamos combinar mais. Quando a Fábio vir para cá, a gente pode fazer até um ao vivo, todo mundo juntas. Eu topo. Eu acho que ia ser bem legal. Podemos fazer e vai ser muito legal, porque temos muita coisa para colocar e você tem muito para agregar aqui com a gente. E a todos que nos acompanharam e ficaram até aqui, muito obrigada. Continuem nos seguindo, não esqueçam. Ativem o sininho. Nos siga também lá no Instagram, @canal Entre Irmãs. Ative o sininho para receber a notificação. E também para gerar mais engajamento. A gente não vai mentir, é verdade. Ajuda bastante. Leva informação e traz mais gente para a nossa página. Isso é bom e a gente agradece. Até a próxima, gente. Aquele beijo. Fê, Beijo. até beijo, Beijão, Fábio. Tchau, gente. Beijo, tchau.